Fala galera, Vitor Boca da VBS Produções. Estamos aí mais uma vez, né, para falar um pouquinho sobre produção de eventos, produções de videoclipes. Vou falar um pouquinho aqui hoje sobre videoclipe, tá? Videoclipe de 15 anos. Eu peguei hoje aqui algo bem interessante assim pra gente trabalhar, tá? Nesse clipe de 15 anos aqui, então, falar um pouco sobre os cortes, né? Eu vejo às vezes quando o cliente não pega o videoclipe comigo, eu acho às vezes algumas coisas interessantes, algumas coisas eu acho não tão interessantes. Enfim, cada um tem seu método de editar, cada um tem seu método de montar o videoclipe, tá? E eu quero falar algo sobre o corte seco aqui. Ah, mas daí o corte seco é aquele corte de jornalismo? É aquele corte de novela, corte de diálogo que tu tá falando aqui numa câmera e corta pro outro que tá falando na outra câmera. Também dá para ser usado no videoclipe, tá? Claro, não impede de usar transições. Eu vejo assim às vezes, como eu disse, né? Os clientes às vezes pegam para fazer o book e videoclipe com outros profissionais. E os caras enchem de transição, achando que fica bacana. Não é que fique bacana, tu larga tudo na linha de tempo e vai lá, joga transição, 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 transição aleatória. Vai ficar legal? Às vezes sim, às vezes não. Depende da movimentação do clipe, não fica legal. Tu chegando com uma cena aqui e botar a transição que vai passar pra cá, não vai ficar legal. Tipo, se tu botar tipo um movimento aqui e a transição que vai vir pra cortar pra cá, até ficaria legal. Mas poucas pessoas sabem usar desse método, né? Tem essa visão, na verdade. Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Bem simples assim. Eu peguei e fiz uma gravação esses tempos, e na hora de editar, né? Comecei a ver ali, selecionei alguns takes e disse, vou fazer isso aqui assim com esses cortes seco. Não vou usar a transição. Usei apenas duas transições, né? Que foi transições estratégicas, que é para fazer uma passagem de uma cena para outra. E o demais eu usei tudo corte seco, tá? O que é o corte seco, Vitor? O corte seco é quando tu bota dois take e não bota transição, tá? Vai ficar só um take do lado do outro, ele vai passar de um take pro outro automático. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá? E veja como ficou. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Viram aí, galera? Outra coisa interessante é usar a paisagem, né, que está sendo onde está sendo gravado. Eu vejo que muitos videoclipes as pessoas assim é só rosto, rosto, rosto. Pega só o rosto, tipo, ou meio corpo só da pessoa. Cara, tu tá gravando um videoclipe, então tu tem que ter uma visão, tá? Tu tem que ver assim, tipo, observar bem o local que está sendo gravado o clipe, ver o que dá para aproveitar. Que nem nesse outro exemplo que eu vou mostrar também ali, também foi usado cortes secos, tá? Mas ali foi usado umas outras, tipo, um outro posicionamento de câmera, né? Foi pegado outras cenas, qual a gente mostra assim, ó,
a debutante vindo, né? Um corte quando ela passa, ela vem de frente, quando ela passa tu já pega ela de costa. E depois o outro corte seco, pegando só os passos dela, né? A câmera embaixo só pega os passos. Depois pega uns passos frontais também, que fica bem bacana, e sobe aí pegando ela de corpo inteiro, tá? O outro corte seco que eu vou mostrar também, tá? Vamos ver primeiro esse aqui, depois eu falo do outro, né? Mas é tudo assim, ó, tudo tu tem que ter visão, né? Nesse outro exemplo que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, ali havia uma paisagem bem bacana, tinha uns pinheiros, umas folhas secas no chão. Então o que eu fiz, tá? Eu aproveitei bem o espaço ali, é um trechinho curto que eu vou mostrar, mas tinha assim, ó, as árvores, uma próxima da outra, né? E um caminho no meio. Então eu gravei ela vindo, né? Gravei ela indo, fiz os takes dos passos, como eu falei. E aí eu fiz um outro take por trás das árvores. E juntei isso tudo como se fosse uma sequência, né? Como se fosse tudo assim, ó, contínuo, né? Como se eu tivesse feito ali 4 cortes de câmera, como se estivesse num corte ao vivo, por exemplo. 4 cortes de posição. Então, a gente sempre procurar ver, assim, ó, tem sempre ter visão do que tu pode aproveitar daquele ambiente, né? Tem locais assim que, não tem o que aproveitar, tu tem que fazer fechado possível, porque o lugar não ajuda, mas mesmo assim consegue fazendo alguma coisa legal. Mas quando o local é bacana, assim, quando tu vê que é algo que dá para aproveitar aquele cenário, usufrua que dá um resultado bem bacana, tá? Vou deixar para vocês verem então aqui essa ceninha. E aí depois eu vou falar de um outro tipo de cena que também fica bacana fazer com o corte seco. Então galera, viram aí? Uma coisa simples e bacana, né? Um cenário bem diversificado. Em um trecho ali de 30 a 40 segundos deu pra fazer 5, 6 cenas diferentes, né? Pro clipe. Também sempre cuidar, tipo, ver assim, ó, qual é a luminosidade que tá, o que tu vai usar pra poder, tipo, dar um contraste bacana, né? Às vezes assim a pessoa quer mostrar assim, ó, eu quero mostrar, tipo, o verde lá no fundo, mas daí tu acaba tirando o destaque do que tá na frente. Às vezes tu quer só destacar aquilo que tá na frente. Então tu tem que saber dosar a luminosidade, tá? Pra te pegar todo um conjunto pra fazer algo bacana, tá? Não pegar assim só da rec. Uma coisa que eu falo muito, né? As pessoas acham que é só pegar a câmera. Pega a câmera e dá rec. Sai gravando. Não, não é isso, cara. Não é só pegar da rec. Tu tem que saber enquadramento, tu tem que saber velocidade, tem que saber o ISO, tem que saber a abertura que vai usar. Tudo isso se tem estudo, né? Tem muito fotógrafo de YouTube? Tem. Tem fotógrafo de YouTube que deu certo? Tem. Ainda bem que deu certo, né? Mas tem aqueles que nos decepcionam. Rapaz, melhor nem comentar, né? Então, vamos seguir aqui, né? Outra coisa que eu quero falar, né? Esse vídeo ele vai ser bem rápido, bem assim, ó, bem direto, né? Não peguei muito contexto. O próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre filmagem de festa de 15 anos. Esse outro take que eu peguei aqui, um take bem curtinho ali, né? De uns 15 segundos. Tá? Que é outra cena que fica legal fazer com o corte seco. Tá? Eu fiz o corte seco com alguns movimentos aleatórios no primeiro clipe, tá? No segundo clipe
eu fiz alguns cortes secos específicos, né? Cortes pensados como fazer. E no terceiro eu usei um corte simples, que é um corte de corpo inteiro, né? Um pouco mais distante, tá? Da debutante. E fazendo os cortes. Vão ser 3 cortes, três cenas, né? E assim, uma cena ficou bem bacana, tá? Porque o local era propício a isso. Porque tinha um gramado, tinha uma pontezinha. E aí dava pra filmar de frente, dava pra filmar de lado. E dava pra pegar a debutante vindo. Então, curta aí. E depois desse take aí, eu quero ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Gente, achei o take aqui que eu queria mostrar pra vocês, assim, uma cena de videoclipe, né? Também, de 15 anos. De tu pegar várias. De tu olhar o ambiente. Até então eu nunca tinha gravado neste local, né? Os dois primeiros que eu postei aqui, eu já havia gravado neles, tá? É os locais que nós mais gravamos clipes. E esse aqui era a primeira vez que eu estava indo neste local. E pude me deparar com um cenário que eu cheguei assim no momento, olhei. Não, sinceramente eu não havia gostado, realmente. Eu não gosto de gravar neste local, tá? Mas a debutante ajudou muito porque ela entendia, quando tu dirigia a cena pra ela ali, ela entendia o que era pra fazer. Então a gente pôde aproveitar de certa forma o local, né? Claro, foi gravado aqui, no caso é só um trecho, foi gravado um clipe de aproximadamente ali, deve ter dado uns 10 minutos de captação de imagem, e nós aproveitamos em torno de 4 minutos e meio a 5 minutos para montar o clipe. Esse aqui é só um pequeno trecho, tá? Então é um take que eu tô gravando perto, tá? Depois eu tô gravando bem distante uma outra cena para fazer um corte. Aí gravo uma outra cena próxima, mais uma cena distante. Foi como se eu tivesse feito, se eu não me engano, 7 cortes diferentes ali. Como se eu tivesse 7 câmeras gravando ao mesmo tempo, tá? E só no switch ali mudando, câmera 1, câmera 2, câmera 4, câmera 5, câmera... Então, entendeu? É como se estivesse fazendo corte ao vivo. Mas, enfim, como eu sempre digo, né? Chega no local, estuda o local ali. Eu gosto de chegar sempre antes do cliente, tipo, quando é um local que eu não conheço. O cliente me passa o endereço, vai ser no sítio fulano de tal. Aí eu pego, me preparo para chegar um pouco mais cedo, ir lá olhar o sítio, dar uma olhada, dar uma volta assim rápida para ver o cenário, né? Claro que tem sítios que tu olha na internet, tá? Tem tudo que tu precisa ali, tem os cenários prontos. Mas tem sítios que eles anunciam lá espaço para fotografia e filmagem. E aí tu vai ver, tu olha assim, tu diz que um cemitério tem mais cenários para fotografar e filmar do que certos sítios, tá? Não vou citar nomes, porque não cabe a mim isso. Tem gente que gosta, eu tenho a minha opinião, outros têm as opiniões deles. Então, que nem eu disse, realmente, eu não curto muito gravar nesse sítio aqui, tá? Não vou dar nome, não vou dar nome de nenhum dos locais que eu gravei aqui, tá? A não ser a Praça do Corvo, que é o primeiro local ali, que é uma praça pública, né? Um local bem bacana. O ruim às vezes é que tem muita gente, mas às vezes tu chega assim, dependendo do horário, tu consegue pegar ele mais ou menos com pouca gente, poucas pessoas, né? Pra poder gravar. Não que, tem muita gente, não dá pra gravar. Dá pra gravar. Fica um cenário poluído, mas se tu tiver criatividade, tu faz daquele cenário poluído, tu faz a tua debutante ser o destaque daquele local. Claro, tudo isso tu tem que ter imaginação, tu tem que pensar, olhar como é que tu vai fazer a cena para destacar, como é que tu vai fazer ela saindo lá do meio do público, chegando e tu estando com foco só nela, e aí ela se aproximar e se destacar no meio da multidão. Então, gente, é que nem tu pegar assim, ó, tem a Ana que fotografa conosco, né?
ela às vezes tem umas ideias meio loucas assim, né? Tipo, vamos botar assim, ó, ela vem caminhando no meio dos carros, para na sinaleira. Primeira vez que eu olhei assim, eu achei meio... Tá, não, beleza. Mas o primeiro take que eu fiz desse tipo de cena, cara, ficou muito bacana. Então, tipo, por que eu digo que é sempre bom, às vezes, tu fazer o clipe junto com o book? Porque aí, tipo, às vezes tem uma pessoa a mais que vai te dar uma ideia, vai te abrir a visão daquilo ali. Tá, gente? Eu vou deixar vocês com esse take aqui final, tá? E você curta aí. Você vai ver como é fácil fazer um videoclipe, tá? E no mais eu já peço para você se inscrever aí no canal, se puder compartilhar, se puder deixar seu comentário, deixar sua opinião, tá? Tudo será bem-vindo. Até mais! Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go.